Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo à nossa aula semanal da Escola Bíblica. E hoje nós vamos falar sobre o vencedor, o que é necessário para que o vencedor chegue à vitória. Na semana passada nós tivemos um estudo sobre as cartas que Jesus mandou às igrejas da Ásia, e ele sempre falava ao final da carta, ele dizia, ao vencedor. Queridos, amados, aquele que vence é aquele que luta. Sem guerra não há vitória. Então, pega aí o seu caderno, pegue aí a sua Bíblia, nós vamos ter várias passagens bíblicas para estudarmos. Pegue aí a sua caneta, seu lápis, ore ao Senhor, peça discernimento, sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra e desses ensinamentos que nós vamos receber do Espírito agora. Em Efésios 6:11 está escrito, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos lá? Em primeiro lugar, é preciso saber que existem armas de guerra. É claro que nós não estamos lutando como os antigos lutavam, num campo de batalha com armas físicas, mas nós continuamos lutando de forma agora espiritual. E as armas de guerra que eram utilizadas naquela época servem de símbolo para nós entendermos as batalhas e as armas que nós temos hoje. Vamos ver quais são essas armas de guerra? Os antigos usavam dois tipos de armas. Ora, as armas eram para a defesa própria, a defesa de algum lugar. Ora, elas funcionavam para ataque. Para a defesa, normalmente nós tínhamos armas que eram usadas, ou seja, os soldados vestiam. Então era o capacete, que era colocado na cabeça, o cinturão, que era colocado em volta da cintura, o peitoral, que protegia todo o peito, e o escudo, que era levado por um dos braços e que protegia o corpo todo. Para as armas de ataque, eram usadas a lança, o dardo, a espada, que também servia para a defesa, o arco e a flecha. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre estas armas e os seus significados, inclusive os seus significados ainda hoje, porque estas armas ainda são usadas hoje. A seta e o dardo eram armas pequenas, eram armas que serviam para ataque a longa distância. Então, eu poderia usar para ferir alguém. Às vezes, na ponta destas setas, aqui temos umas setinhas para que você, amado, tenha ideia, na ponta destas setas eram colocados venenos, ou então eles colocavam alguma substância que servisse para pegar fogo, que servisse para combustível, e aí eles incendiavam, eles ateavam fogo. Isto era muito comum. Então, eram usadas para ferir. Você veja que se isso daqui entrar no nosso corpo, ele vai causar um dano muito grande. Eram usadas também para envenenar as pessoas ou para atear fogo às coisas. As características dela é que eram fáceis de esconder. Isso se escondia de uma forma muito simples, ou no corpo, ou na armadura, dentro de alguma coisa. E quando elas estavam em voo, quando elas eram atiradas, eram muito difíceis de enxergar, porque elas eram pequenas. Então, era muito difícil de se livrar de uma seta ou de um dardo. No uso militar, aqui nós temos mais algumas imagens de setas. No uso militar, eles usavam isso para que, quando o exército viesse em proteção, ele vinha coeso, ele vinha fechadinho.
Então, quando se atiravam setas e dardos, o que acontecia é que algumas pessoas acabavam saindo da formação, ou porque eram atingidas e caíam, ou porque morriam. Então, eles tiravam da formação, eles abriam brechas na defesa das cidades, do exército. O número era o segredo do ataque. Então, quanto mais setas, quanto mais dardos eram lançados, mais eles abriam brechas na defesa. Preste atenção, amado. Abrir brechas na defesa. Às vezes o exército é tão grande, é tão forte, às vezes nós estamos tão fechadinhos na nossa defesa que um dardo, uma seta é capaz de abrir brechas, e estas brechas é o local por onde o inimigo pode entrar. Elas podiam envenenar, elas podiam inflamar. Isso é importante que a gente saiba. Veja lá o que diz o Salmo 7,13. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Deus também usava essa técnica. Né? Salmo 64,7, mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Então, era uma arma de ataque, era uma arma que vinha de surpresa. Setas, dardos, são como palavras lançadas, são como brechas abertas na nossa defesa. Nós precisamos ficar atentos, meus queridos, porque às vezes o inimigo lança setas e ele acaba por abrir brechas, porque nós não estamos bem defendidos, nós não estamos bem preparados, e ele acaba por abrir brechas. Nós já vamos ver um pouquinho mais para frente como é que se utilizava, qual arma se utilizava contra as setas e contra os dardos. Um outro instrumento era o arco e flecha. O arco e flecha também era um instrumento de longo alcance. E ele vinha com uma velocidade muito grande. A flecha, ela era maior do que o dardo, maior do que a seta, né? Porque a flecha tem na ponta, se o amado observar aqui, ó, ele tem uma seta. Então, a seta da flecha, ela vai estar aqui na ponta, e esse comprimento todo aqui funcionava para ir mais longe. Quando retesava-se o arco, quando puxava essa linha aqui, a flecha alcançava grande velocidade. Ela atinge o inimigo, portanto, numa grande distância. Então, quem atira a flecha, ele está, vamos dizer assim, protegido pela distância, em que está mandando a flecha. Como é que eles faziam no uso militar? Eles faziam chuvas de flechas, e essas flechas iam caindo e elas acabavam atingindo o exército, e elas abriam também espaços, elas abriam barreira, elas abriam na barreira, na defesa, elas abriam brechas. Isaías 5:28 diz assim: as suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras e todas as rodas dos seus carros como redemoinho. Então aqui ele está falando que era uma arma muito poderosa em defesa ou em ataque. Jeremias: uma flecha mortífera é a língua deles. Amados, fofoca, fake news, palavras jogadas, elas são setas, elas são dardos, elas são flechas que abrem brecha numa defesa do cristão. Abre brecha, porque ela profere engano, de Jeremias 9:8, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Então ele está jogando de longe, ele não vai aparecer.
O inimigo não aparece. Quando ele manda flechas, você só vê a flecha, você só vê a palavra maligna, você só vê a falsidade, você só vê o engano. Você não vê o inimigo, porque ele não está perto de você, ele está longe. Ele manda, né, as palavras, ele manda o erro, o engano de longe contra você. Quando eu enviar as malignas flechas, diz Ezequiel 5,16, da fome, agora é Deus que está falando, flechas da fome, contra eles, que servirão para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos quebrarei o sustento do pão. Então Deus também fazia isso quando ele aplica justiça numa determinada situação, para um determinado povo, para uma determinada pessoa. Então, isso também é possível. O uso bíblico, nós vamos observar aqui, que é, por exemplo, aqui agora a gente falou agora há pouco de fome, é, por exemplo, a calamidade, uma enfermidade, uma aflição. Então, na Bíblia, quando se fala em flecha, eu posso estar falando de calamidade, de enfermidade, de aflição. Eu posso estar falando de um perigo súbito, inevitável, porque a flecha, ela vem no momento em que eu não estou esperando, eu não enxergo ela vindo, porque ela vem numa grande velocidade e ela é pequena o suficiente para que eu não a enxergue no voo. E ela também é usada, assim como o dardo, assim como a seta, ela também é usada para significar a língua enganadora. De novo, meu amado, cuidado, flecha, dardo, seta, abrem as barreiras, abrem brechas, abrem a defesa. Elas vão matar e elas vão abrir buracos na defesa. É preciso ter agora uma arma de defesa, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma outra situação, uma outra arma utilizada, uma arma de defesa e também de luta, era um pouquinho mais difícil lutar com a lança, mas ela era utilizada. Normalmente a lança era utilizada formando uma linha, uma frente, é como se fosse um paredão de lanças. E aí o inimigo não vinha, porque ele seria inevitavelmente atingido pelas lanças. Então, os soldados que ficavam à frente, eles estendiam a lança, e vejam como a lança ela tem um comprimento suficiente para a proteção dos próprios soldados. Então, eles estendiam a lança para frente, fazendo com que fosse muito difícil eles serem atingidos. A mesma coisa acontecia aqui atrás, né? As lanças eram colocadas para cima, enquanto os da frente protegiam. Uma vez que esta linha aqui saísse, as próximas linhas de trás faziam a mesma coisa. Eles desciam a lança para esta posição aqui, a posição horizontal. Então vejamos lá. Este é o número dos poderosos que Davi tinha. Jazobeão, Acmonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Então ela era um instrumento de proteção, mas ela também poderia ser usada nas mãos corretas, elas também poderiam ser usadas como arma de ataque. Era um valente de Davi e que, com uma única lança, sabendo manejar esta lança, ele acaba por matar 300 dos inimigos do rei Davi. Segunda Crônicas 23:9 diz assim: também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. Eram as armas que Davi usava para proteção. Neemias 4:13. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Era proteção contra a invasão dos inimigos. Amados, nós precisamos ter lanças, precisamos ter instrumentos de proteção contra a invasão, contra
o inimigo que se apressa em nos tragar, que se apressa em nos ferir. Muito bem, estas as armas que não estão transcritas na palavra de Efésios. Em Efésios nós não vamos encontrar estas armas que nós falamos até agora, mas elas existiam. E nós vamos encontrar agora, na armadura de proteção, nós vamos encontrar algumas armas que nos protegem destas armas que os inimigos também usam, e usam todo dia. Amado, não tenha receio de usar a armadura de Cristo, porque o inimigo não tem receio de usar todas estas armas contra nós. Por que nós precisamos usar armadura? Por que isto é preciso? Porque em Efésios 6:12 está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos submetidos a um mundo que é maldoso, onde impera a maldade, onde impera a injustiça, onde impera o engano, o erro, a iniquidade, onde impera o pecado. Nós temos visto todos os dias notícias que nos chocam de maldade, de intolerância, de iniquidade, de pecados indizíveis, por conta de pessoas que estão no mundo e, pior, de pessoas que estão no seio da igreja e que se dizem obreiros, que se dizem instrumentos do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos nos proteger. Amados, maldito o homem que confia no homem. Eu não vou confiar naquele que está do meu lado porque ele se diz deste jeito ou daquele jeito. Eu vou confiar em meu Deus, no nome do meu Deus. Então, meu querido, quando eu quero me proteger, eu preciso usar as armas não da pessoa que está do meu lado, mas daquele que é o meu protetor, aquele que é o meu salvador. As armas que ele me traz. Aqui em Efésios, a partir de Efésios 6:11, nós vamos ver. Então a guerra não é contra a carne e o sangue. Ninguém vai atacar um evangélico, vai atacar um cristão, vai atacar aquele que está seguindo os passos do Senhor durante o dia com um canhão. Não é isso. A nossa guerra hoje é uma guerra de palavras, é uma guerra de ações, de ciladas, é uma guerra de armadilhas, é uma guerra de enganos, é uma guerra de falsidade, é uma guerra que vai atingir a tua alma, é uma guerra que vai atingir o teu espírito, é uma guerra que vai atingir o teu coração, é uma guerra que vai atingir a sua mente. Então não é contra carne e sangue, é contra algo ainda mais grave, ainda pior, porque nós não enxergamos como os dardos e como as setas que nós não vemos voando no céu, também são estas armações, estas armadilhas, estas ciladas que são postas contra nós. E às vezes, meu querido, é da pessoa que está próximo de nós, é da pessoa que nós conhecemos, que nós vemos, que trabalha conosco, que estuda conosco, que nos cumprimenta na rua. Às vezes é de uma pessoa que nós não imaginamos que seja. Nós precisamos ter um preparo espiritual. A nossa vitória, aquilo que nas cartas do Apocalipse diz, ao que vencer. Como é que nós vamos vencer sem lutarmos, sem cairmos no pecado, sem nos deixarmos enganar pelo inimigo? Usando as armas
que o Senhor nos dá. Em Romanos 13, 12, ele nos faz um alerta que é muito importante aqui. A noite é passada, diz a palavra, e o dia é chegado. O que quer dizer com isso? Que nós devemos, como diz a palavra, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Não entendi, Eleni. Jesus já veio. A luz já está no mundo. A luz já veio para este mundo. Nós não estamos mais no reino das trevas, porque Jesus, a luz, já está no mundo. E ele nos trouxe a forma de lutarmos, ele nos trouxe a forma de nos protegermos, ele nos trouxe a forma de vencermos. Então, diz a palavra, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quais são estas etapas? Quais são o que nós devemos fazer? Quando um soldado romano, grego, hebreu, quando um soldado se preparava para a guerra, num primeiro momento ele vestia toda a armadura. Então vamos lá, Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então eu tenho que vestir toda a armadura. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós somos novos, nós não somos o antigo. Portanto, nós temos que nos vestir de Cristo. Colossenses 3:10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A nossa armadura é Cristo. A nossa armadura representa tudo aquilo que Cristo veio trazer para nós. Então nós precisamos ficar atentos em relação a isto. Muito bem, e aí o que o soldado fazia? Uma vez que ele se revestia, ele resistia, ele permanecia firme, porque ele ia para a guerra revestido, protegido, e aí ele fazia a luta dele, e ele resistia ao inimigo. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ao qual resiste firmes na fé, diz 1 Pedro 5:9, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meu amado, a mesma resistência, a mesma luta, a mesma batalha renhida que nós estamos enfrentando aqui, irmãos do mundo inteiro enfrentam, irmãos do mundo inteiro estão tendo a mesma experiência. E às vezes esta unidade em irmãos, em soldados do mesmo exército, nos faz vencer. Esta resistência coesa em Deus é que vai nos fazer vencer. Vamos ver então Efésios 6:14, 17. Aqui estão as nossas armas. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ver, peça por peça, como é que nós temos a armadura do cristão. Em primeiro lugar, nós teríamos aqui o cinto da verdade. Então a palavra diz que nós devemos cingir. Cingir quer dizer rodear, quer dizer atar,
circundar apertado. Quando nós colocamos um cinto, nós o colocamos em volta da cintura e o apertamos. Nós apertamos todo o conjunto. O cinto era utilizado também para segurar o restante da armadura. Ele dava unidade, ele dava uma coesão à armadura. Por que cingir? Cingir é uma ação, é uma preparação. Então a primeira coisa que o soldado fazia era colocar o cinto. Portanto, ele estava se preparando para a batalha. Portanto, era o primeiro passo que ele tinha que fazer, era preparar-se para a batalha. Por que colocar o cinto? O que está acontecendo aqui? O cinto protege o que eles chamavam de lombos, o que eles chamavam de abdômen. Então aqui, amados, nós temos atrás, nas costas, nós temos os rins. O cinto, ele protegia também os rins, ele protegia os lombos. Significa isso. Para os antigos, todo o abdômen era como se fosse o íntimo das pessoas, como se fosse a coisa mais profunda das pessoas. Então, quando eu coloco um cinto, eu estou protegendo o meu íntimo. É isso que a palavra está dizendo. Se proteger, proteger o teu íntimo, proteger o teu eu mais interno. A gordura que era retirada desta região, das entranhas, ela representava para os antigos a alma, a essência da alma. É como se a gordura representasse a alma. É claro que a gente sabe que isso não é verdade, mas para eles tinha esse significado. Então, quando eu coloco o cinto da verdade, eu estou protegendo o meu íntimo, o meu eu mais profundo. Eu estou protegendo a minha alma. Este é o sentido de colocar o cinto da verdade. Se revestir da verdade ou com a verdade. Então, em Isaías 11:5 está escrito assim: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, a justiça e a verdade, né, no sentido de fidelidade, de verdade, aqui a palavra tem o sentido de verdade, né? A proteção do íntimo, a proteção da alma. Jeremias 13:11, porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não me deram ouvidos, né? Reclama o profeta para o povo. Aqui nós vemos o seguinte: o cinto fazia ligação de tudo. Então o cinto da verdade é o próprio Deus. É o próprio revestir-se do que é mais fiel, verdadeiro e justo. Então nós precisamos nos proteger, proteger o nosso íntimo, proteger a nossa essência, proteger a nossa alma com a verdade, com o próprio Deus. A verdade também ela é colocada aqui em algumas outras passagens que mostram não só Deus, mas também Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Então veja lá, João 14:6 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o cinto da verdade que nos leva ao Pai. É também a palavra, segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade agora é a Bíblia. É tudo que a Bíblia traz, é toda a mensagem, é toda a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando eu me revisto da verdade, quando eu estou me cercando da verdade, eu estou me cercando também da palavra que traz a verdade ao mundo. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas ela é também representação aqui do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é verdade. João 16:13.
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo vai nos auxiliar também, revestidos deste Espírito Santo. Nós podemos conhecer a verdade e podemos usar a verdade como caminho, como guia para os nossos passos. Uma outra arma, uma outra situação seria a couraça da justiça. Aqui, amado, você está vendo um tipo, existiam vários tipos, eram várias formas de se fazer uma couraça. A couraça, ela protegia tanto aqui em cima, o peito, né? Aqui os ombros, como ela vinha até mais para baixo, até próximo ao abdômen. Então aqui a parte de baixo do abdômen, mas principalmente ela protegia aqui em cima. Na parte da frente, e tem uma peça igual a essa na parte de trás. O que a couraça da justiça estava protegendo? Ela cobre todo o tórax. No tórax, meu querido, nós temos dois órgãos muito importantes. O coração, que é o que nos mantém vivos, e os pulmões, que também é o que nos mantém vivos a partir da respiração. Então, veja lá, quando eu estou protegendo o coração, quando eu estou protegendo o fôlego de vida, eu estou protegendo a respiração, eu estou usando uma couraça que é uma couraça de justiça. Eu estou protegendo a minha vida pela justiça. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a couraça era isso. Por que ela é dita couraça da justiça? Justiça é um atributo de Deus. A gente já viu os atributos de Deus, tem uma aula sobre isso. Se o amado não viu, assista. É sobre todos os atributos de Deus. É um atributo de Deus. A justiça é nada mais, nada menos do que um comportamento em retidão. É um comportamento ilibado, ou seja, sem desvio. É um comportamento correto. Mas nós não temos justiça por nós mesmos. Nós não somos tão perfeitos assim. Nós temos imperfeições, nós pecamos e, portanto, nós não temos justiça por nós mesmos. A justiça que nós temos, ela é imputada, ela nos é dada por Jesus, porque Jesus foi justo, porque Jesus foi irrepreensível, porque Jesus não pecou e ele morreu por nós. Quando nós confessamos Jesus, a morte de Jesus, aquilo que ele fez, a obra que ele fez na cruz do Calvário, nos é imputado como justiça, porque um justo morreu pelo pecador. Então a justiça deste justo agora está sobre o pecador, porque nós o confessamos. O seu sangue derramado na cruz nos libertou, nos salvou, nos lavou do pecado. Então não tem mais acusação para nós. Nós somos agora vistos por Deus como justos, não por nós mesmos, mas por conta do seu Filho Jesus. Então esta couraça de justiça é o próprio Cristo que nós estamos nos revestindo, que nós estamos utilizando. Depois nós temos os calçados, o calçado para a preparação, para a divulgação do Evangelho da paz. Aqui do ladinho, amado, você está vendo um tipo de calçado, não era o calçado de guerra. Esse aqui era um calçado normal do exército. Quando eles iam para a guerra, eles usavam um calçado mais alto, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aqui, claro que nessa representação aqui, ele já está gasto porque foi o que restou para nós. Mas se o amado observar, ele tem cravos
na sola. Estes cravos faziam com que o pé não deslizasse, ele não escorregasse. É como as solas dos nossos sapatos hoje, que eles têm umas ranhuras, eles têm umas formações, que é para a gente andar na rua e não escorregar, que é para a gente andar por aí e não escorregar e cair. Então, estes sapatos, naquela época, os sapatos eram feitos desta forma. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós devemos calçar, que nós devemos vestir os calçados da preparação do Evangelho. E ele nos dá firmeza. Firmeza por quê? Porque na sola tem esses cravos. E ele nos dá obediência no andar em Jesus. Porque quando o exército vestia os calçados e ele marchava para a guerra, ele obedecia exatamente aquilo que o seu general mandava ele fazer. Porque dependia desta obediência o sucesso da batalha. Se ele não fizesse o que o general mandasse, era bem possível que eles perdessem a batalha, que eles perdessem a guerra e eventualmente que a pessoa morresse. Então, veja, esta obediência em fazer o que é necessário ser feito, o que o seu general manda. E o nosso general é Jesus. Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso apoio. Jesus é o nosso alicerce. Jesus é onde eu posso pôr os meus pés e sentir firmeza e sentir que eu estou segura. Existe firmeza onde eu ponho os meus pés. Este é um sentido dos calçados da preparação do Evangelho da Paz. Uma outra situação que pode ser entendida aqui é quando eu piso em algum lugar e conquisto algum lugar. Os soldados, quando eles iam adiante, eles pisavam em alguns lugares e o lugar onde eles pisavam pertenciam a eles, ao exército. Então, este ir adiante, esse mover-se de acordo com as ordens do seu general, lhes dava conquista, lhes dava uma certeza de que aquela terra onde ele estava pisando pertenceria a ele ou ao exército. E também significa um estado de prontidão, significa dizer que eu estou pronta, que eu tenho fundamento. Se eu estou calçada, eu estou pronta para sair. Ninguém vai sair descalço por aí, ninguém vai para a guerra descalço. Todo mundo que vai sair, todo mundo que vai à guerra, bota um sapato, bota um calçado. Então, é um estado de prontidão. Eu estou pronta, então já posso começar a brigar porque já estou calçada, já estou pronta para sair. Eu já estou fundamentada, eu tenho conhecimento disso, eu sei como é batalha, eu aprendi como guerrear, eu aprendi como batalhar. Então já existe um fundamento. E quando ele fala de paz, é esta paz que foi nos dada, que foi conquistada na cruz pelo sacrifício de Jesus. Deus não está em paz com o pecado. Deus não está em paz com o erro. Deus não está em paz com o imoral. Deus não está em paz com o que é errado. Deus está em paz com o que é correto. Quem nos trouxe a paz foi Jesus. E é interessante que não importa como nós estejamos, em que situação nós estejamos, nós sentimos esta paz, porque esta paz nos foi dada a um nível mais profundo, mais superior, que é o espiritual. Então, aqui nós temos em João 14, 27, a seguinte passagem: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É Ele que apacenta o nosso coração, a despeito de tudo que nós passamos, a despeito de todas as dificuldades. Pode acontecer o que for, nós sabemos que existe uma paz, que existe uma segurança que vem da presença do Espírito, que vem da presença de Jesus, que vem do amor de Deus e do poder de Deus na nossa vida.
Os calçados, esse calçado aqui, meu amado, que você está vendo, é o calçado que um militar utilizava. Ele era bem alto exatamente para que não fosse atingido nas pernas e impossibilitasse a batalha. Porque se você é atingido nas pernas, você não consegue batalhar mais, você não consegue mais andar. Então, era um calçado que, na verdade, ele subia até os joelhos. Tá? E aqui nós temos então uma outra situação que nós podemos aproveitar para falar a respeito dos calçados. Se eu estou pronta, se eu tenho fundamento, se eu sei que onde eu pisar eu terei a terra, então eu tenho o grande ide do Senhor. Né? Vá, faça, pregue, fale. Então aqui, por exemplo, eu tenho essas 3 passagens que são super importantes e que eu posso aplicar aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Quão formosos são esses pés dos missionários, dos pregadores, daqueles que ensinam, daqueles que mostram, daqueles que falam sobre o nosso Deus. Lucas 1,79 diz: para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E Deuteronômio 11:24 e Josué 1:3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Onde nós pisarmos, meu amado, onde a planta dos nossos pés pisar, será nosso, será do nosso Deus. Este é o ide, este é a mensagem daquele que está calçado com a preparação do evangelho da paz. Olha o que diz Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Amados, prepara, põe o calçado, se veste, se prepara, se aplica no conhecimento, no estudo, e vá, e coloque a planta dos teus pés onde Deus mandar você pisar, porque ali será teu. Uma outra peça da nossa armadura é o chamado escudo da fé. Existiam vários escudos, o amado está vendo aqui alguns quadrados. Esse escudo aqui, ele parece do mesmo tamanho que esse, mas esse escudo aqui, que eles chamavam de escudo, ele tem o tamanho de uma porta quase. Ele era muito grande, ele tinha o tamanho de uma pessoa, exatamente para proteger o corpo todo da pessoa. Existiam os menorzinhos, existiam os mais estreitos, enfim, existiam vários tipos de escudo. O escudo aqui, meu querido, é aquela peça de confiança, é aquela peça que está me protegendo diretamente das investidas. Se vem um dardo inflamado, lembram lá que nós falamos dos dardos? Se vem um dardo inflamado, é isso aqui. Se vem uma flecha, se vem uma espada, não interessa. É o escudo que vai me proteger. Então diz assim Salmos 27, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa proteção. Ele deve ser manejado. Então eu ponho para cima, para baixo, para um lado, para o outro, eu tenho que me esconder atrás dele. Então ele deve ser manejado, ele não é uma coisa fixa, ele é móvel. Isso significa dizer que eu tenho que exercitar a minha fé, eu tenho que mover a minha fé, eu tenho que fazê-la crescer, fazê-la me proteger. Não há dano, porque ele protege de todas as agressões. Vamos ver 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, meu querido, se eu estou bem armada, se eu estou bem protegida, o dardo não consegue, a seta não consegue, a flecha não consegue furar a minha linha de defesa. Ela não abre brecha. Amado, não abre brecha. Porque eu tenho o escudo da fé. Porque ele está me protegendo. Porque eu tenho que manejar de forma que não abra brecha na minha fileira, na minha defesa. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Entendeu, meu querido? Super importante isso. Não deixe que abram brecha nas tuas defesas. Não deixe que abram brecha durante a batalha, porque é morte certa. E aí, eu tenho o capacete da salvação. O que é esse capacete da salvação? Isso ia sobre a cabeça, fechava. Então, se o amado observar, ele vai fechar por trás, na frente, dos lados. E vinha aqui, inclusive, na parte do queixo, inclusive aqui no pescoço, por trás. Então, o capacete, ele protege a nossa mente, ele protege os nossos pensamentos, porque às vezes o inimigo coloca coisas na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso pensamento. É o local da nossa vontade. Então, é ali que o inimigo às vezes coloca pensamentos ruins, vontades que não são boas. É o local da nossa decisão. Nós podemos ter má decisão quando nós não estamos protegidos pelo capacete. É o local dos nossos sentimentos, é o local das nossas lembranças. Isso tudo pode machucar, isso tudo pode matar um soldado. O soldado, ele tem que proteger a sua cabeça. A sua cabeça é um local muito vulnerável, é um local muito aberto, e qualquer ferimento na cabeça pode levar à morte. Tá? Eu estou falando tudo isso no sentido figurado, no sentido espiritual. Se ele for atingido na sua mente, se ele for atingido na sua vontade, se ele for atingido nas suas decisões, nos seus sentidos, nas suas lembranças, ele pode sim vir a morrer espiritualmente, a perecer espiritualmente. O que é esse capacete da salvação? É a certeza da salvação, é a proteção contra o pecado, porque a mente, os pensamentos, a vontade, isso tudo pode ser alvo, pode ser local de pecado. Então eu tenho aí Isaías 59:17, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Então, isso daqui Isaías está falando de Deus, mas isso é aplicável para nós também. 1 Tessalonicenses 5:8, mas nós que somos do dia, lembra? Da luz, armadura da luz, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Amados, nós não podemos perder a salvação. Se nós perdermos a salvação, nós morremos. A segunda morte, a morte espiritual, né, é o resultado do pecado, é o resultado da perda da salvação. Nós não podemos fazer isso. Então, cuidado, meu querido. Usa o capacete da salvação. E por último, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra. Ela era usada tanto para a defesa quanto para o ataque. Ela funcionava das duas formas. Tá? E eu preciso ter habilidade
para usar uma espada. Os valentes de Davi usavam a espada. E se o amado lembra da passagem, ela diz o seguinte, que a espada ficou apegada à sua mão. Se você segurar muito tempo uma determinada coisa, meu amado, quando você larga esta coisa, você vê que ficou sinal desta coisa na sua mão. Então, é isso que ele quer dizer, ficou apegada à sua mão, o sinal da espada. O sinal da espada, na verdade, é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Querido, que você saiba manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que você lembre das passagens no momento em que elas são necessárias. Quando Jesus foi tentado, ele venceu a batalha da tentação usando a palavra, mesmo que o inimigo quisesse usar a palavra contra Jesus. Cuidado, cuidado. Você consegue vencer usando a palavra, mas você só consegue usar a palavra se você a conhece. Então é necessário estudar profundamente, pedir discernimento ao Senhor, pedir conhecimento, pedir sabedoria, pedir que o Senhor te explique, que o Senhor te fale, que o Senhor te mostre o que significa e como você pode usar, como você pode se defender, como você pode atacar usando a palavra do Espírito. Isto para que a tua vida seja poupada. Meu querido, então, esta seria a lição desta semana. Nós quisemos mostrar para vocês todas as armas espirituais que existem. Nós podemos perder a batalha. E lembrem-se que para vencer é preciso estar em batalha. Para vencer é preciso estar em batalha. Mas estando em batalha, isto não é brincadeira. Ninguém está brincando aqui. E o inimigo muito menos. Principalmente o inimigo. Ele não brinca. O que é precioso para nós, gente? O que é precioso para nós, irmão? O que é precioso para nós, amado? O precioso para nós é que nós estejamos revestidos de Cristo, revestidos da armadura da luz, revestidos da armadura do cristão, que se compõe de verdade, que se compõe de retidão, de justiça, do que é certo, que se compõe de paz, da palavra, de levar esta palavra, de ter fé e se proteger nesta fé, de ter certeza da salvação. A Bíblia diz, ao que vencer. Para vencer, você precisa saber usar todas as peças da armadura. Não estou falando de uma armadura física, estou falando de uma armadura espiritual. Não estou falando de uma vida física, porque todos nós vamos passar pela morte física. Estou falando de uma vida espiritual. E aí, diz o Senhor, que nós não passaremos pela segunda morte, porque nós já temos a vida eterna. Amados, que o Senhor fale mais profundamente ao seu coração, que Ele te dê discernimento, sabedoria, conhecimento, né, para que você, entendimento, para que você possa viver uma vida plena, viver uma vida em comunhão, revestido, salvo, seguro, né, nas várias batalhas, nos vários desafios que nós temos durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida aqui. Jesus, um pouco antes de deixar os seus discípulos, ele disse que ele nos deixava nesse mundo, que ele não pedia para que nos tirasse daqui, mas que ele pedia para que a nossa vida aqui fosse
plena no sentido do auxílio de Deus, no sentido daquilo que tudo que foi dado, tudo que foi posto à nossa disposição para sobrevivermos aqui. Ele disse que nós não somos desse mundo, nós somos de um outro mundo. E, portanto, nós enfrentamos uma batalha renhida, uma batalha muito dura contra aqueles que são deste mundo e que nos querem destruir, tragar, acabar conosco. Querido, que esta lição de hoje fale profundamente ao seu coração. Amém? Fique seguro, fique bem, fique revestido. A paz do Senhor.